Vamos lá, seguindo em frente com o nosso último Masechet Shabbat, a gente está no Daf Kuf Nun Bet Amud Aleph, Amar Leu ao Guzia le Rabbi Yoshua ben Karcha. Guzia é um cara que ele é saris, eunuco, certo? Alguém que teve o órgão genital cortado. Ele falou para Rabbi Yoshua ben Karcha o seguinte: Rabbi Yoshua ben Karcha era chamado de Rabbi Yoshua ben Karcha porque ele era quereach. Então tem aqui uma mini discussão entre os dois. Karcha é quereach, então ele era chamado de Rabbi Yoshua ben Karcha. Então esse eunuco falou para Rabbi Yoshua ben Karcha: Meacha le Karchina kama ave, quanto é, qual a distância daqui até Karchina, certo? Zoou ele, falando uma linguagem, quanto é daqui até a terra dos carecas. Amarlei que meacha le Guznia. E aí, Rabbi Yoshua ben Karcha respondeu na mesma moeda, falou, olha, a mesma distância do que daqui até a terra dos eunucos. Amarleit do que esse cara falou para ele, Barcha Karcha be'arba, falou para Rabbi Yoshua ben Karcha, sabe quando custa um bode? O bode ele é careca, sabe quanto custa um bode? 4 zuzim, 4 moedas. Amarlei e cara shlifa betamnia. Rabbi Yoshua ben Karcha respondeu na mesma moeda, falou para ele, sabe quanto custa um carneiro que ele teve os beitim, os ovos arrancados? 8, respondeu na mesma moeda para ele. Case de Losai Messani, esse eunuco viu que Rabbi Yoshua ben Karcha não estava usando sapatos. A Marley falou para ele o seguinte: Rabbi Yoshua ben Karcha andava descalço, aparentemente, não sei se naquele momento ou de forma geral, mas viu que ele estava descalço, falou para ele o seguinte: Del Sus Melech, quem anda a cavalo é rei. Del Hamor ben Horim, que anda em cima de um burro, ele é alguém livre. De Menalei Beruglei, quem usa sapato, Barinish, é um ser humano simples, normal. De Loha Veloa, quem não tem nem isso, nem cavalo, nem burro, nem sapatos, de Hafid Bekabir Taviminei, quem está enterrado na terra é melhor que ele. Falou para o Shuman Karcha, olha, você que está andando descalço, você é pior que o morto. A Marley falou, Rabbi Yoshua ben Karcha para ele, Guza, eunuco, Tilat Amartlei, 3 coisas se falou para mim, Tilat Mat, houve 3 coisas. O eunuco, quem tem órgão genital é cortado, se foi antes da puberdade, se foi quando ele era pequeno, então ele não desenvolve toda a questão masculina, hormonal. Ele não tem barba, ele não tem como ter filhos, obviamente, etc. Então, Rabbi Yoshua ben Karcha falou para ele o seguinte: Adrat panim, a beleza da face, zakan, uma face bonita, assim, uma face de alguém importante, alguém que tem barba, e você não tem. Simchat leva a alegria do coração, e Isha, a esposa, poder casar. Nachalat Hashem, a herança que a pessoa tem no mundo, banim, é ter filhos. Baruch Makom Sheminacham Kulam. Baruch Hashem que te impediu de ter essas 3 coisas. Porque já que ele era eunuco, ele não tinha barba, porque ele não desenvolve hormonalmente, também não tem como ter esposa, não tem quem casar, não dá para ter filhos. Então, Rabbi Yoshua ben Karcha respondeu para ele na mesma moeda. Amarlei Karcha Metsuina, falou para ele, falou o cara, o que? O careca tá brigando comigo? Amarlei Kara Shlifa Tochecha, falou para ele, então, falou para ele, aquele que teve os beitim arrancados está discutindo, quer dizer, ficou numa discussão aqui, não entendi muito bem o que a Gemara quer dessa discussão, mas essa foi a conversa entre eles. A Marley, a gente volta agora para o assunto de idade, certo? A gente vai falar um pouco mais sobre pessoas que vão ficando muito idosas, como a Gemara vê o que acontece com essas pessoas, com a idade. Toda a meta da Gemara é para a pessoa aproveitar enquanto ele tem força para cumprir Torá e Mitzvot, porque depois vai ficando mais difícil. Amarlei Rebbe Rabbi Shimon ben Chalafta, falou Rebbe para Rabbi Shimon ben Chalafta, mipnei ma lo ikbalnu panecha baregel kederech sheikbalnu avotai leavotecha. Geralmente, as pessoas iam na regel, tem algo chamado Kabbalat Panim, você vai ver o seu rabino. Na regel, nos regalim, tem uma metade especial de encontrar o rabino em Pesach, Shavuot e Sukkot. E Rebbe falou para Rabbi Shimon ben Chalafta, porque eu não recebi você igual os meus pais receberam os seus pais. Ele falou isso numa linguagem inversa. A pergunta dele, na verdade, é: por que você não veio me ver no regel igual geralmente os seus pais vinham visitar os meus? O meu pai, ele era o Nassi, o seu pai vinha visitar ele, agora eu sou o Nassi, por que você não me veio ver na regel, no Hag, certo? Por que você não veio? Porque o que aconteceu? Era um certo desprezo para o rabino quando não iam encontrar com ele. A Marley falou, Rabbi Shimon ben Chalafta, que ele já está muito idoso, Slaim nasugvoim, pedras ficaram grandes, quer dizer, se tem uma subidinha, para mim já é uma montanha, fica mais difícil de andar. Trovim na Surechokim, os próximos ficaram longe, o que era perto agora para andar devagarzinho com bengala, passo a passo, ficou muito longe. Mishtaim na Sushalosh, em vez de 2 eu tenho 3, em vez de 2 pernas agora eu ando com bengala.
eu tenho 3 pernas, Messim Shalom Babait Batel, isso é ligado com a vontade, capacidade de ter relações, ele já não tinha mais, ele já ficou, ele estava demonstrando que acabou, ele já chegou na velhice, ele já não tem nem vontade, nem nada com a esposa também, então por isso ele não foi receber, por isso ele não foi encontrar Rebi, Rabi Uda Nassi, no Regel, porque ele não tinha força, basicamente. Mais psukim ligados a isso. Vesagrut Blataim Basho, Kelo Nekavav Shel Adam, quando a pessoa vai envelhecendo, fica mais difícil de ir no banheiro. Beshefel Kol Atchina, agora qual o motivo? Por que é mais difícil de ir no banheiro? Beshvil Kurkirvan Shinotochen, porque o intestino ele não consegue realmente fazer a digestão como se deve. Ve'akum lekol tzipor, está escrito no passo que ele acordou com a voz do passarinho, shafilo tzipor menanato meshnato, que mesmo um passarinho acorda o idoso do sono dele, certo? O sono é mais leve, ele não consegue dormir direito também. Ve'ischu kol benot ashir, e falaram todas as mulheres cantoras, shafilo kol sharim vesharot domot elav kesicha, mesmo o cântico de músicos e músicas, cantores e cantoras, que é para ser algo prazeroso, algo bonito, parece para a pessoa na cidade como uma sihá, como uma conversa, certo? Ele perde os prazeres da vida, ele não consegue nem aproveitar a música. Barzilai Aguiladi Amar David, assim também um cara chamado Barzilai Aguiladi, David Amelech ofereceu para ele sentar na mesa dele, comer com ele, David Amelech como rei ofereceu para esse Barzilai Aguiladi, olha, vem comer na minha casa, fica à vontade, tem músicas, tem festa, tem comida boa, e ele não quis. Então ele respondeu para David o seguinte, olha, Ben Shmonim Shana no Hayom, eu tenho 80 anos, a Edá Ben Tov Lerá, será que eu vou saber a diferença entre bom e ruim? Mikante Deotem Shel Zkenim Mishtanot. Daqui a gente vê que com a idade ele já não consegue diferenciar entre bom e ruim, a cabeça dos idosos já vai perdendo a capacidade de diferenciar. Imitam Avdechai Tasher Ochal Vetasher Este, ele foi para David Amelech, olha, está me convidando a sentar na sua mesa, mas eu não consigo nem sentir o gosto do que eu vou comer, do que eu vou beber. Quer dizer, não tem porquê eu ir sentar na mesa do rei. A boca perde um pouco a capacidade de sentir gostos, os lábios vão começando a ficar quebrados, não consegue aproveitar a comida. Será que eu consigo ouvir o cântico de músicos e músicas, cantores e cantoras? Quer dizer, David Amelech convidou ele para, olha, vem fazer aqui uma seudá bonita, com música e tal. Ele falou, olha, não consigo nem ouvir, ter prazer da música. A orelha, a audição fica pesada, ele não consegue ouvir direito. Certo? Então ele deu essas desculpas, mas a gente vê que com a idade isso vem acontecendo. Amarav, fala Rav, Barzilai Agiladi Shakra Ava. Fala Rav, Barzilai Agiladi, que falou tudo isso, dessas desculpas para David Amelech, ele era mentiroso. Isso que ele tinha 80 anos ainda não é idade suficiente para que ele perca toda essa capacidade de ter proveitos e prazeres e audição. Daí a mata dava bem Rebbe, porque na casa de Rebbe tinha uma escrava, Batishim Betartim Shanim, que ela tinha 92 anos, e ela experimentava as panelas, experimentava a comida antes de servir para Rebbe. Certo? A gente vê que uma mulher de 92 anos ainda consegue experimentar a comida e perceber se o gosto está bom ou se não, se tem que acrescentar sal, temperos, etc. Então, 80 anos que tinha Barzilai Aguiladi não é suficiente não é idade suficiente para realmente perder todos os prazeres, então ele só deu desculpas para não ir para a casa de David Amelech, mas a priori ele sim conseguiria aproveitar. Rava Amar Barzilai Aguiladi Shatu Bezimava. Rava fala que Barzilai Aguiladi ele era promíscuo. E por causa disso ele envelheceu mais rápido. A promiscuidade, esse tipo de comportamento, faz com que a pessoa envelheça mais rápido, por isso, embora ele tinha 80 e a escrava de Rebbe tinha 92, ele com 80 estava muito mais velho, o corpo estava mais acabado. Tânia, Rabi Shmuel ben Rabi Yossi Omer, Tamdei Chamim Kozman Shemaskinim Chochmani Tosefet Baem. Tamdei Chachamim, pessoas que estudam Torá e estão com a cabeça ocupada com Torá o tempo todo, quanto mais idosos eles ficam, mais sábios eles ficam. A idade melhor eles, Shneimar, Beshishim Chochmah, nos idosos está a Chochmah, está a sabedoria, Veorechamim Tvuná. E quanto mais longa for a vida da pessoa, mais Tvuná, mais pensamentos corretos ele tem. Mas as pessoas que não estudam Torá, mas a meia quanto mais velhos eles ficam, mais ignorantes eles ficam. Shinemar, Mesir Safalenamanim, Vetam Skenim e Kach. Essa é a drachá do Pasuk, que os Kenim eles perdem o conhecimento da sabedoria. Gami Gavoa Irush, Afilo Gavshushit, Domei Alav Kearei Arim. Essa é a continuação do Pasuk,
que eles têm medo de qualquer coisa alta, mesmo um morrinho pequenininho, parece para ele como uma grande montanha, porque com a idade consegue andar direito, subir fica mais difícil. E qualquer problema, qualquer dificuldade no caminho, só de ter que caminhar de um lugar para o outro, já traz para ele medo, já traz para ele preocupação, o que antes não era, com a idade isso acaba acontecendo. Vainatsa shakedzo kliboset, está falando sobre um dos ossos da perna que começa a ficar mais fraco com a idade. Vai estar as nádegas também começa a ficar pesado, começa a ficar mais difícil de andar e de levantar. Que eles também perdem a vontade de ter relações com a esposa, quer dizer, ele perde completamente os prazeres da vida, certo? Estamos o que vão tratando sobre a idade. Rav Kahana Avapasik Sidra Kameiderav. Rav Kahana, ele era aluno de Rav, e ele costumava ir falando os psukim, e Rav dava drashot, ele falava o pasuk, e Rav falava o que esse pasuk vem dizer, Alachá, Agadá, etc. Que mata Leaikra, quando ele chegou nesse pasuk, que falou sobre esse fato de que com a idade perde o prazer e tudo, Nagid Veitnach, Rav, ele chorou, certo? Rav, ele demonstrou sofrimento. Amar Shaminá Bate Lechem de Rav. E Rav Kahana falou, olha, já que Rav está chorando nesse pasuk, Kanire, que Rav realmente ele está nessa situação, ele está idoso em que ele perdeu completamente os prazeres da vida. Amar Rav Kahana, mas deixa que sim pasuk, que o Amar Vayehi Zoisha, Utziva Be'amod Banim. Assim um pasuk que o Amar Vayehi está tratando da esposa e filhos, certo? Da vontade, da busca de um homem buscar uma esposa e ter filhos. Fala, Braita, Tana, Isha Hamat Male Tzoa Upia Male Dam Ve'akol Ratzim Acharea. Fala, Gmaná, uma drachá baseada no pasuk, que com relação à esposa, e agora fala, a priori, se não fosse a vontade de Akadosh Baruch Hu que colocou no ser humano a busca entre o marido e a esposa, a priori, os órgãos genitais não são muito limpos, certo? É o lugar onde a pessoa vai no banheiro, tem sangue, tem tudo isso. Então, naturalmente, não seria algo que as pessoas procurariam. Mas a Kadosh Baruch Hu colocou essa vontade dentro do ser humano para que ele procrie e tenha filhos. Então, é uma coisa que não é natural, a priori, a gente diria, tipo, não é uma parte muito limpa do corpo, então não deveria ter uma busca por isso, uma vontade, mas de qualquer jeito, a Kadosh Baruch Hu, a Kodra Tzimacharea, todo mundo busca isso, porque a Kadosh Baruch Hu colocou isso na natureza do ser humano. Que olech adam el beit olamo, amar Ravitzak, melamed shekol tzadik vetzadik notim amador lefik vodó. Está escrito no pasuk com relação à pessoa que vai por um Olam Abá, que Olech Adam El Beit Olamo, parece que é o Olam Abá dele, parece que cada um tem um Olam Abá particular. Para Bitzak, daqui a gente vê que cada pessoa ele tem uma casa no Olam Abá de acordo com o kavod dele, quer dizer, o Olam Abá não é um lugar onde todo mundo chega e está todo mundo igual lá, cada um de acordo com o que ele merece, de acordo com o que ele fez no Olam Azé. Até agora a gente falou sobre idade, agora a gente segue em frente para o que acontece depois da idade, falando um pouquinho sobre o Olam Abá. Mashal Melech, uma anedota para um rei, que o rei entrou com os escravos na cidade, na entrada da cidade, e todo mundo entra pelo mesmo portão. Mas na hora de dormir, cada um dorme no lugar que era Ui para ele, certo? Não dorme todo mundo no mesmo lugar. Assim também o Olam Abá. A entrada para o Olam Abá é a mesma para todo mundo, mas lá é cada um de acordo com o que ele merece. והמרבית המאי דכתיב בפסוק כי ילדות והשכרות הבל דברים שאדם עושה בילדותו משחירים פניו לעת זקנותו. As coisas que a pessoa faz quando ele é pequeno, quando ele é jovem, isso escurece a face dele quando ele fica idoso, quando ele fica velho, representando que o que a pessoa faz na juventude dele influencia o que ele vai ser na idade também no Olam Abá. Alguém que fez muita coisa errada na juventude, no Olam Abá, a face dele vai estar escura, vai estar apagada, vai estar triste. Um corpo, alguém falecido, quando vermes comem partes do corpo, o corpo vai deteriorando, é igual colocar agulhas no corpo de alguém vivo, quer dizer, dói. O falecido sofre quando o corpo dele vai se deteriorando. Neymar, certo? Parece que a carne dele dói para o cara que faleceu. Então, mesmo depois de falecido, o que acontece com o corpo causa dor para a pessoa que faleceu. Rabitza fala que depois que a pessoa falece, a própria nefesh dele fica 7 dias de shiva, sofrendo pelo falecimento.
ונפשו עליו תאבל. וכתיב ויעש לאביו אבל 7 ימים. certo? Aqui aparece que é 7 dias. Amar Rav Yehuda, fala Rav Yehuda, met shein lo menachamim. Met, alguém que faleceu e não tem ninguém para lenachem, para ficar na casa dele para consolar, certo? Ele faleceu, não tinha parentes, não tinha família, a casa dele está vazia. Para ver o que se faz, como alguém, um responsável da cidade, tem que pegar 10 pessoas e ir para a casa dessa pessoa. Ou seja, durante a Shivá, se não tem pessoas para consolar o falecido, os parentes, não tem parentes, 10 pessoas têm que ir até a casa dele, eles falam lá, Teilim, estudam Torá, alguma coisa para ter gente lá. Conta Gemara, alguém no bairro de Ravilda faleceu, e ele não tinha nenhum parente, ninguém para lenachem, para consolar ele, e a casa ficou lá vazia. Então o que Ravilda fez? Todo dia Ravilda chamava 10 pessoas e levava para a casa dessa pessoa, desse cara que faleceu. Depois de 17 dias, esse falecido apareceu no sonho de Ravilda, e falou para ele, olha, descansa a sua cabeça, quer dizer, pode ficar tranquilo, pode ficar calmo, que você me tranquilizou. Isso que você ficou, você trouxe 10 pessoas na minha casa durante esses dias de Shivá, fez muito bem para minha alma. Amar Rabi Aval, fala Rabi Aval, Kol Shomrim Bifnei Amet Yodei Ad Sheyisatem HaGolal. Rabi Aval fala que tudo que é falado perante o morto, ele sabe, ele ouve até que ele seja enterrado. Até a hora do enterro, o morto ele está consciente de tudo que estão falando sobre ele. A Neshama dele está por perto, então ele ouve tudo o que acontece. Discutiu Rabi Chiv Rabi Shimon Berebe exatamente até quando o falecido ouve o que acontece em volta. Um falou até que o caixão seja fechado, na hora que o caixão é fechado, colocam na terra, colocam no buraco e começam a jogar terra, até aí ele falece. Na hora que começam a enterrar, ele para de ouvir, e um falou, não, enquanto a carne ainda está normal, certo? Enquanto ainda não começou a deteriorar a carne do corpo, o morto ainda está ouvindo. Manda a Maratita aquela baçara, a Gemara traz a prova de cada um. Quem falou que depende do deterioramento do corpo? Enquanto tem basar, tem nefesh. Enquanto tem carne do corpo, a nefesh está lá e ela ouve ainda. E o outro fala, não, está sendo passou que na hora que o corpo volta para a terra, acabou por aí. Na hora que o corpo voltou para a terra, foi enterrado, acabou, a nefesh vai embora e já não ouve mais o que está acontecendo. Então discutiram se o falecido ouve enquanto o corpo não deteriorou, ele ouve o que está acontecendo em volta ou só até ser enterrado. Tano Rabanan, fala Braita. Veruach tashuv el Elokim asher natna lo, tena lo como shenatan lecha betara, af ata betara. Está escrito no Pasuk que o Ruach volta para Kadosh Baruch Hu que te deu. A linguagem do Pasuk, o Ruach volta para Kadosh Baruch Hu que deu para você essa nesh, que esse Ruach, que Hashem te deu esse espírito. Então fala Gemara, do mesmo jeito que a Kadosh Baruch Hu te deu esse espírito betara, cuide você para devolver ele para Kadosh Baruch Hu betara também, certo? Cuide para devolver para Kadosh Baruch Hu a neshama do mesmo jeito que você recebeu. Mashal Melech Masar Vadam, isso daqui pode ser comparado com um rei, Shechalak Bigdei Malchut Levadav, que ele distribuiu para todos os escravos dele roupas bonitas, roupas de reis. Pikrim Shebaem, os escravos inteligentes, que Plum Venichum Bakufsa, eles dobraram a roupa que eles receberam, guardaram numa caixa e deixaram lá bonitinha, limpinha, até o rei querer de volta. Os Tipshim pegaram essa roupa e falaram, ganhamos roupa de presente, vestiram ela e saíram para fazer melachá, trabalho normal do dia a dia. Liamim passou um tempo, o rei pediu de volta as roupas. Os inteligentes que guardaram as roupas bonitinhas como se deve, devolveram a roupa limpinha. E os ignorantes que usaram a roupa para fazer melachá e para tudo, devolveram para o rei as roupas sujas. O rei se alegrou com os espertos e ficou bravo com os ignorantes. Para os inteligentes, para os espertos que guardaram e protegeram e cuidaram da roupa, falou para eles o seguinte, sobre eles, ele falou o seguinte, as roupas que eles trouxeram, devolve
pro tesouro lá do rei, e esses escravos podem voltar em casa em paz, certo? A roupa que eu dei para eles volta para o lugar, fica bonitinha no lugar onde ela estava, e eles podem ir em paz para casa. Tipshima Mari, sobre os ignorantes que estragaram a roupa, falou que lá a roupa, vamos entregá-la para o cara que vai lavar, ou seja, a roupa vai agora entrar na máquina de lavar, fica girando, bater para todos os lados, e esses escravos vão presos, certo? E aqui também representa, o escravo representa o corpo da pessoa e a roupa representa a alma da pessoa. Afakadosh Baruch Hu, assim também a Kadosh Baruch Hu. Al-Gufam shel tzadikim, sobre o corpo dos tzadikim, Omer Hashem fala, Yavo Shalom Yanuchu Lo Al Mishkevotam. Sobre o corpo dos tzadikim, a Kadosh Baruch Hu fala que eles podem ficar tranquilos, calmos, no lugar onde eles foram enterrados. Vanishmatam Omer, sobre a alma dos tzadikim, que devolveram a alma limpa, está escrito no Pasuk, vai estar nefesh adonit, tururab etururachaim. A alma volta para o lugar dela e se conecta novamente com a Kadosh Baruch Hu. Al-Gufam Shereshaim, mas o corpo dos Reshaim que estragaram a Neshama, que foi entregue para eles, sobre o corpo está escrito, Omer en Shalom Amar Hashem Reshaim. O corpo não tem Shalom. Mesmo o corpo dos Reshaim vai sofrer depois de falecido. Vanishmatam Omer, sobre a Neshama dos Reshaim, está escrito no Pasuk, Vet Nefesh Vevecha Ikleina Betor Kaf Akela, que a Nefesh as Nefesh aqui representa a Neshama dos Oivim, dos inimigos de Akadosh Baruch Hu, aqueles que estragaram a Neshama de Akadosh Baruch Hu, eles são colocados em algo chamado Kaf Akela. Kaf Akela é um dos castigos que recebem os Reshaim no Olam Haba. É tipo aquele negócio tipo um estilingue, algo parecido com um estilingue. A Neshama deles é jogada de um canto para o outro, eles sofrem dessa forma, como a Gemara vai trazer aqui na continuação. Certo? Esse é um dos castigos sofridos pelos Reshaim. Tana, Rav Lezer Omer, Nishmatam shel tzadikim gnozot tachat kisei hakavod, shenimar, vayta nefesh adonit tzurura betzorah chaim. A Neshama dos tzadikim, ela fica tachat kisei hakavod, embaixo do trono de Akadosh Baruch Hu, conectada com Hashem. E as dos Reshaim, elas ficam sofrendo de um lado para o outro. E fala Gemara, o Malach Echad Omed Besof Haolam, Malach Echad Omed Besof Haolam. Um anjo fica de um lado do mundo, outro anjo fica do outro lado do mundo. O Mekalim Nishmatam Zelazé, eles ficam jogando a Neshama da pessoa de um lado para o outro. Esse é um dos sofrimentos que se passa para purificar a Neshama. Shenemar vet nefesh vevecha iklaina betor kaf akel. Certo? Assim aparece no passo. Amarlei Rabba le Rav Nachman, Shel Benonim Ai, perguntou Rabba para Rav Nachman o que acontece com os Benonim. Olha, os Tzadikim vão para o Kisei HaKavod, os Reshaim são jogados de um lado para o outro. O que acontece com o pessoal mediano? Amarlei Ishriva lo Amrelechu, Ai Milta, Achemar. Shmuel fala, olha, se os falecidos não te falaram isso, se você perguntou para os falecidos, eles não te responderam, eu vou te falar o que falou Shmuel, Elo ve'elo ledumanim sarim, alalo esh lemanoach, alalo en lemanoach. Os Beinonim e os Reshaim são entregues para Dumá. Dumá é o malach responsável pela alma, pela Neshama, de todo mundo que vai para o Geinom. Os Reshaim não têm descanso, são jogados de um lado para o outro, e os Beinonim, eles têm descanso, eles param um pouquinho, não é o tempo todo, eles também sofrem, mas sofrem menos. Porque também precisam passar por essa purificação. Amar Rav Mari, fala Rav Mari, Atidim Tzadikim davu afara, fala Rav Mari, os Tzadikim, o corpo dos Tzadikim vai voltar a ser pó da terra, quer dizer, o corpo dos Tzadikim também se deteriora, Dertiv, veiashuva afara laaretz kesheaya, que o corpo volta para a terra como ele era antes, igual na criação do ser humano, Adam Arishon ele foi criado da terra, assim também, depois que falece o corpo dos Tzadikim, volta a ser terra. Conta Gemara, de Rav Nachman. Os trabalhadores de Rav Nachman estavam arando a terra, deve ser que ele queria plantar lá alguma coisa, estavam lá arando a terra de Rav Nachman, e em algum momento eles acabaram encostando no corpo de alguém que estava enterrado lá, que era Ravachai Bar Yeshaya, e na hora que encostaram no corpo, ele gritou para eles, saiam daqui. Tu vamos ler Rav Nachman. Aí foram os trabalhadores com medo, assustados, só para Rav Nachman, olha, Nachar Ben Gavra, alguém lá gritou, tem algum corpo lá que gritou com a gente, mandou a gente embora. Atave Amarlei, foi Rav Nachman até o falecido e falou para ele, Man Nihumar, quem é o senhor? Quem é o senhor que está aqui falecido? Amarlei, Ana, falou, o morto falou, sou eu, Ahai Bar Yeshaya.
se apresentou a Marley velava Maria Tedim Tzadik Deva Fara, Rav Nachman reconheceu esse Rav Achai Bareshai como um dos tzadikim e falou para ele, olha, não entendo como você está falando comigo, como seu corpo está inteiro. Aí Rav Mari falou que os tzadikim, eles viram pó da terra, eles voltam a ser pó da terra. A Marley, o Mani Mare de Loyadanalei. Falou Rav Achai Bareshai, quem é esse Mari que eu não conheço? Rav Mari, que falou que os tzadikim voltam ao pó da terra, não conheço ele. Quer dizer, falou para ele, olha, não sei quem é esse cara que está falando o nome dele, mas ele está errado. A Marley Veakrakti perguntou para ele, perguntou Rav Nachman para o falecido, mas olha, está escrito no Pasuk, Veiashu Veafara Laretz, que a terra, que o corpo volta para a terra como era antes, igual na criação veio da terra, foi criado o corpo, assim também quando falece, o corpo volta a ser terra, certo? Volta a se deteriorar. A Marley de Krecha Kohelet, lo Krecha Mishlei. Olha, quem te ensinou Kohelet não te ensinou Mishlei. Esse passo que o corpo volta a ser pó da terra, esse passo é em Kohelet. Mas em Mishlei tem um outro passo que quem te ensinou Kohelet não te ensinou Mishlei, por isso você não entendeu direito. Que Mishlei está escrito o seguinte, Vereke Vatzamot Kina. O deterioramento dos atzamot, dos ossos, é por causa da kiná, por causa da kiná, quando alguém tem inveja um do outro. E esse passuque ensina sobre outro. Kol mi sheyesh lo kiná belibo atzamotav markivim, kol shein lo kiná belibo en atzmotav markivim. O corpo que deteriora, o que está escrito no passuque em Coelho, que o corpo se deteriora, é só quem tem kiná, é só quem tem inveja no coração. Mas quem não tem inveja no coração, o corpo se mantém inteiro. Certo? Então, por isso Rav Achai Bareshai falou, por isso meu corpo está inteiro. Gashashei, e aí Rav Nachman começou a tentar mexer no corpo, Hazei Deit Lemamacha, viu que ele realmente tinha o corpo inteiro lá. Não é só que não deteriorou, mas o corpo estava completo. A Marley falou Rav Nachman para Rav Achai Bareshai, olha, se você está inteiro, se você está completo, Liko Marlegavei Lebeita, vai para casa, levanta aí, você faleceu, mas você está deitado no túmulo, com o corpo inteiro. Falando comigo, você está consciente, vai para casa. A Marley falou, Rav Achai Bareshaya, Galita da terra de Afilo Nevia e Locarita. Olha, com essa pergunta que você me fez, levanta e vai para casa, você demonstrou que nem Neviim você estudou direito. Só que Kadosh Baruch Hu pode tirar os falecidos, os mortos, do túmulo deles. Não posso levantar sozinho. Eu tenho corpo, eu estou inteiro aqui, estou consciente, etc. Mas enquanto a Kadosh Baruch Hu não abrir o meu kever, eu não posso sair. Assim aparece no Navi. A Marley falou, Rav Nachman para ele, que a farata vela farta chuv. Está escrito no Pasuk, tem um Pasuk em Sefer Bereshit, que Hashem fala para Adam Arishon, você foi feito da terra, e para a terra você vai voltar. Parece que o ser humano volta a virar terra, mesmo os tzadikim, mesmo quem não tem kiná, não tem inveja no coração, ele volta a virar pó da terra. A Marley falou, Rav Achai Bareshaya, ao sha'achat kodem tchiat hametim. Isso acontece 1 hora antes de tchiat hametim. 1 hora antes de tchiat hametim, o corpo se desfaz e vai ser criado de novo. Mas até lá, o corpo está inteiro. Amarlei ao Tzuki Lerabiaval, falou um Tzuki, tem uma história famosa com o Hidá, se eu não me engano, quando quiseram trazer o corpo do Hidá para Eretz Israel, perceberam que o corpo dele estava inteiro, não era só de ossos. Então a gente vê que os tzadikim, mesmo o corpo dele se mantém, mesmo depois de falecidos. Quando foram trazer, tem uma história do Mordecai Lial, alguém abriu o caixão lá, não lembro direito agora a história, mas lá viram que realmente o corpo do Hidá estava inteiro, mesmo que ele já tinha falecido há 200 anos, 300 anos, quando foram trazer ele para ser enterrado em Jerusalém. Ele foi enterrado fora, mas quando foram trazer ele para Jerusalém, viram que o corpo estava inteiro. Amalei o Tzuki Rebevá, um Tzuki foi para o seguinte, Amrito Nishmatam Shel Tzadikim Nuzotachat Kisei Akavod. Vocês falaram que a Neshama dos Tzadikim está lá em cima, embaixo do Kisei Akavod, do trono de Akadosh Baruch Hu. Ubatumia Echasik Leshmuel Benegida. Mas tem uma historinha no Tanakh que conta que Shaul ele queria falar com Shmuel. Shmuel já tinha falecido. Shaul queria falar com ele. Então Shaul foi para um cara que falava com os mortos. Eles usavam atzamot, ossos para falar com os mortos. E esse cara trouxe a Neshama de Shmuel. Perguntou esse tzedok para Rabi Aval como o cara conseguiu trazer a Neshama de Shmuel do Kisei Akavod, do trono de Akadosh Baruch Hu. Não dá para tirar as coisas de lá. Como ele conseguiu trazer? Se realmente fica num lugar tão elevado, não pode ser que um cara qualquer conseguiu trazer. A Marley falou para ele,
falou lá, era dentro dos 12 meses do falecimento. Detalhe, está escrito no Pasuk, Kolhud Bet Chodesh, nos primeiros 12 meses do falecimento, Gufo Kayam, o corpo se mantém, Venishmato Olav Yoredet, a Neshama sobe e desce. Ela ainda não foi para o lugar final dela. Leachar Bet Chodesh, depois de 12 meses, a Guf Batel, o corpo se desfaz, começa a se deteriorar, Venishmato Olav Veshuven Yoredet, aí a Neshama sobe e não desce mais. Certo? Então, lá que ele conseguiu chamar Shmuel foi porque estava dentro dos 12 meses do falecimento. Amar Raviuda Breit Rav Shmuel Bar Shilat, Mishmei de Rav, falou Raviuda em nome de Rav Shmuel Bar Shilat, em nome de Rav, Mespedou Shiladam Nikarim Ben Olam Abau Imlav, no espelho da pessoa, quando estão fazendo o espelho de alguém, dá para reconhecer se ele tem Olam Abá ou não, se as pessoas choram, é sinal de que ele tem Olam Abá, se não, não. E perguntar, será que realmente é assim? Será que o choro representa se ele tem Olam Abá ou não? Ve'amarlei Rav Bar Shmuel Bar Shilat, Achim Be'espeda De'atam Ka'amina, Areirá próprio falou para Shmuel Bar Shilat, olha, quando eu falecer, faz um espeto super emocional, super emotivo para fazer as pessoas chorarem, porque eu vou estar lá, eu quero ver as pessoas chorando com o meu falecimento. E a priori, se o choro das pessoas que representam essa pessoa tem o Olam Abá ou não, então não precisa fazer um espeto bonito para as pessoas chorarem. As pessoas vão chorar automaticamente. Se o Olam Abá, se alguém que tem o Olam Abá, o sinal de que ele tem Olam Abá, as pessoas chorando no enterro, então vão chorar sozinhos, não precisa fazer um espeto especial. Não, você precisa fazer alguma coisa. Quem está fazendo o espelho, ele tem que fazer um espelho direito, como se deve, para fazer as pessoas chorarem. Agora, se ele conseguiu emocionar as pessoas e choraram no enterro dele, sinal de que ele tem Olam Abá. Se não, é sinal de que ele não tem Olam Abá. Amarle Abai Leraba, perguntou Abai para Raba, que Gonmar, desano lei kulhu pon beditai, manachim espeda. Abai perguntou para Raba, olha, Raba, você, deixa eu perguntar uma coisa. Raba, ele era o rabino-chefe da cidade de Pumbedita, e o pessoal não gostava muito dele. Abai falou para ele, todo mundo aqui de Pumbedita te odeia, porque você fica dando lição de moral para todo mundo, e não é legal, certo? O pessoal não gosta muito de você. Quem vai chorar no seu espelho? Qual vai ser o sinal de que você tem o Olam Abá? A priori, todo mundo aqui te odeia, ninguém vai chorar no seu enterro. Amarlei, mistai, at virava Rav Hanan. Olha, você irá Rav Hanan, se vocês dois chorarem, para mim já é suficiente, já é sinal que eu tenho Olam Abá. Então, paramos por aqui, tem mais um pouquinho desse Perek, sobre o Olam Abá. Exato, Hashem, em breve, seguindo em frente.